Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo para você falando sobre os vizinhos do crime organizado, tá? E para você desmantelar, tá? O esquema dos pontos de música alta do seu bairro, ok? Bom, eu fiz um vídeo sensacional, tá? Delatando aquele movimento que estão tentando inventar. Estão inventando um movimento Thiago Leifert, né? Que está fazendo um falso movimento aí de a revolução, né? Provavelmente, sei lá, da revolução do olho do cu, né? De um pilantra, né? Fingindo que é uma novidade. Eu tô guardando ainda uma para eles, entendeu? Eu tô esperando somente agora sair os cortes da entrevista do Danilo Gentili com aquele cara, o cara dos Raimundos. E baseado no que eu ver ali, eu vou fazer a última declaração que vai ser, como que diz assim, vai ser realmente absoluto para você entender que esse movimento do Leifert, tá, é a maior porcaria, tá, e você tá sendo um grande de um babaca dando tudo que é seu para bandido, tá, ok? Ok? Eu tô ainda para fazer um vídeo comentando a entrevista do Danilo Gentili com aquele cara dos Raimundos, tá, ok? Preste atenção. Os pontos de música alto do seu bairro e os vizinhos do crime organizado, tá? Você tem que detectar isso aí no seu bairro, você tem que desmascarar isso aí, você tem que delatar isso daí, você tem que fazer divisão no seu bairro, ok? Vou falar algumas coisas aqui. Você já viu aquele filme Gangues de Nova York? Gangues de Nova York? Preste atenção para você entender o que significa isso daí. Não assisti o filme, tá? Não assisti. Mas eu acredito que é o seguinte. Havia um cara que controlava a cidade. Mas vamos colocar no nível de um bairro, tá? Um cara que controlava o bairro. Aquele cara ali, ele provavelmente não assistiu o filme. Absolutamente nada. Nem viu o filme, tá? Ok? Aquele cara ali controlava aquele bairro ali. Mas por quê? Porque ele era um negociante, um comerciante que cresceu nos negócios, cresceu, provavelmente até injustamente assim, tá? Expandindo os negócios deles a todo custo, assim, né? E então, ao se tornar importante, ele começou a ser como se fosse um senhor feudal naquele lugar ali, consegue entender? Ele começou realmente a mandar naquele lugar ali, tá? Que é uma das coisas que só eu falo pra você, eu acho que eu falo isso daí desde 2016 mais ou menos, tá? Ok? Que o feudalismo, tá? É um esquema onde pessoas que têm dinheiro, tá? Pessoas que têm dinheiro se tornam importantes e então começam a desenvolver controle. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o Michael Jackson, quando ele progrediu ao ponto de ter tanto dinheiro, tá? E tanta fama, ele começou a ter à disposição dele a oportunidade de se tornar um desses senhorinhos feudais, tá? Lá nos Estados Unidos. Só que ele era um cara super bem intencionado, entendeu? E na verdade, por mais que ele tivesse tudo aquilo ali, tá? Ele não tinha controle, consegue entender? Ele até se provavelmente ele se iludiu achando isso daí. Só o Jorge Rodrigues que fala coisas assim pra você. Eu até já falei, por exemplo, muitos atores, tá? Pensaram que por terem dinheiro e fama eles podiam exercer esse tipo de influência, mas não é assim que funciona, tá? Por algumas razões que eu ainda vou guardar segredo, tá? Ok? Consegue entender? Não é somente porque o cara tem muito dinheiro, tá? E nem somente porque o cara ainda tem influência que ele vai poder exercer, fazer a diferença, tá? Preste atenção. E esse movimento Leifert, isso daí é uma farsa, tá? Já te mostrei. Primeiro porque o cara que está lançando um vídeo na internet para promover ele é justamente um Maria vai com as outras, consegue entender? É o indivíduo do povão. O povão está falando, ele está falando. O povão mudou de ideia, ele está falando. Isso daí é só um esquema, uma artimanha, tá? Para eles passarem a perna em você, eles criarem um falso caminho como se fosse uma ratoeira para os idiotas irem ali e eles, pronto, controlarem tudo. Você acha que se por acaso o Leifert conseguir fazer um eleitorado aqui no Brasil, você acha que vai ser só o eleitorado dele que vai controlar aqui no Brasil? Não vai ser o eleitorado da direita e o da esquerda, tudo junto, e tudo isso daí não vai funcionar junto? Percebeu?
O que esse indivíduo quer é jogar uma conversa que agrada a você para eles continuarem te roubando e passando a perna em você. E eu quero falar para você sobre as suas informações. O que eu estou te falando aqui, eu estou te botando realmente na postura que você deve ter agora, tá? E a postura realmente mais importante para você ter, que é o seguinte, a questão das suas informações. O Google e a Microsoft se apoderaram das suas informações há muito tempo. E eles são donos das suas informações e acham que são donos disso daí. A partir do momento que você começar hoje a falar, isto é meu, tudo é de todos, nada é de ninguém, no olho do cu. Quando você começar a se voltar veementemente, todo mundo se voltar contra esse mau costume, contra essa vagabundagem, consegue entender? É aí que vai acabar o controle desses vagabundos. Eu quero falar para você que a fonte que mais controla você é justamente os ladrões de informações, você consegue entender? O roubo de informações é justamente o esquema em que o Google, a Microsoft estão folgando mesmo em cima de vocês, tá? Ok? Isso daí é o mercado mais milionário do mundo, tá? E associado ao fato deles estarem movimentando trilhões em dinheiro com informações de vocês, eles estão curtindo mesmo com a cara de vocês, eles estão enriquecendo para folgar mesmo com a sua cara, eles estão enchendo o cu de dinheiro justamente para zombar mesmo da sua cara que estão te roubando. Aí eu vou voltar aqui ao filme, pronto. O Google, né? Eu não falei só do Google, não, falei da Microsoft também. Ok? Porque eu já percebi que tem um pessoal que fica falando mal do Google que é puxa-saco da Microsoft, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu. Eu quero falar para você o seguinte, preste atenção. O que acontecia naquele bairro? Então o cara cresceu em poder naquele bairro ali, até que um grupo de pessoas estava sendo prejudicado. Eu não vi o filme. Um grupo de pessoas estava de alguma forma sendo prejudicado por aquele cara que era o dominante ali no lugar. Então eles começaram a originar um grupo de pessoas que fizesse oposição àquele indivíduo, até eles perceberem que eles só conseguiriam desmantelar aquilo ali se eles lutassem mesmo, se eles derrubassem mesmo aquilo ali e o controle daquele cara. E aí eles provavelmente tiveram que encarar aquilo ali como se fosse uma guerra mesmo. E eu acredito que no final do filme o que vai acontecer é que o filme provavelmente vai dar a seguinte moral, que vai acabar ficando dois lados mesmo. Não assisti o filme. Fica dois lados. Um lado faz isso e o outro faz aquilo. E aí é como se fosse para eles darem explicação por que as coisas são assim até o dia de hoje. Consegue entender? Consegue entender? Mas preste atenção. A ideia é tentar mostrar que existe um lado bom e um lado mal, e que o lado mal pode trabalhar para o bem. Provavelmente eles vão jogar esse ardil, mas a verdade é a seguinte: quem está roubando informações de vocês e quem está trabalhando de um lado ou de outro, em cima e embaixo, está te roubando informações, são pilantras, tá? Consegue entender? Por isso que eu não falei para você que um movimento de controle interno, eles estão tentando se passar por revolucionários, por libertários, pelos direitos do povo, tudo conversa fiada. Eles estão te roubando, tá? Eles estão te roubando como a opção. Outro raciocínio também que eu já falei em outro vídeo, que é o que eu ia falar aqui. Tem duas coisas ainda para falar que estão aqui dentro da minha mente. Quando eu digo que eu ia falar para você, e alguém falou assim, ele não ia falar não. Você descobre quem foi o filho da puta que encostou o cu no meu olho. Ele vai pagar por essa mentira que ele falou. Ok? Preste atenção, que é isso que eu quero falar para você. Deixa eu só organizar minha mente aqui, que eu tenho duas últimas coisas para te falar. Isso. A opção, tá? A opção em que você não se agrega com a parte de cima, então você diz assim, eu não quero corresponder aos interesses que estão por cima. E aí você toma uma decisão de fazer por outro caminho. Já existe essa outra opção já proposta para você, como só eu no mundo inteiro te revelei que o comunismo, tá? Ele foi criado justamente para isso daí. Consegue entender? O comunismo é uma farsa já montada para que quando você reclamar da parte por cima, tenha a parte por baixo. Quando você reclamar da direita, tem a parte na esquerda. Só quem mostra sou eu, tá? O indivíduo encostou o cu no meu olho, ele repetiu aquilo que é meu. Você anota o nome dele, que ele vai pagar por isso daí, consegue entender? Ele vai pagar por isso daí, vai até para a cadeia, ok? Isso daí já é uma opção montada.
Quando você discorda da parte de cima, tem a opção por baixo. Quando você discorda da direita, já tem a opção ali pelo outro lado. Significa o seguinte, esse filme provavelmente ele vai mostrar a situação no início da coisa, quando existe somente um lado e as pessoas passam por... Tudo isso aqui é meu, já falei várias vezes. Quando as pessoas... Já falei várias vezes isso aqui. Quando existe somente um lado e as pessoas passam para o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O governo do Brizola, por exemplo. O governo do Brizola era um governo de esquerda que se originou num tempo em que a esquerda era somente a opção de discordar da direita. Você discordava da direita, então você era de esquerda. Mas já tinha naquela época a esquerda comunista já, né, que eram os partidos de comunistas da esquerda, né? Então, essa coisa de que existe um partido igual ao do Brizola, não existe mais isso daí, consegue entender? Qualquer indivíduo que se colocar do lado da esquerda, ou ele vai estar completamente sozinho, que nem aconteceu com o Brizola, tá? Ou ele está sendo financiado para exercer o posto da esquerda. Tudo isso aqui é meu. Só quem fala sou eu. Tudo isso aqui é meu e só quem fala sou eu. Pronto. Os partidos comunistas, tá? Eles existem justamente para exercer essa função aí. Consegue entender? E quando um grupo se colocar na postura da esquerda, esses partidos comunistas aí, e também os outros grupos que se originaram juntamente com isso daí, eles vão esmagar esse grupo aí. Consegue entender? Para que eles possam suplantar, que é o esquema de fazer fraude. Vou chegar nessa parte aqui. Então, primeira coisa que você tem que entender, tá? A última pancada com esse indivíduo Leifert, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui outra vez aqui há muito tempo, tá? Quando eu falar isso aqui, você vai desmascarar ele de uma vez por todas, tá? Ok? Eu tô só esperando sair a entrevista ali, de eles me desagradarem só um pouquinho, eu vou acabar com essa palhaçada desse sujeito, tá? Presta atenção. Eu vou colocar aqui para você o seguinte, eu ainda quero concluir esse raciocínio da questão da divisão dos lados. O controle interno é o seguinte, é como se fosse, vou colocar uma das situações aqui, ó. De um lado está o caos generalizado e do outro está um esquema organizado que é um completo de um absurdo, consegue entender? Como por exemplo nos filmes antigos que tinha isso, tudo isso aqui é meu, ok? Não encosta esse furingo no meu olho não, isso aqui é meu. Por exemplo, nos filmes antigos, o Robin Hood, por exemplo, né? Por que o Robin Hood ele saqueava aquelas moedas dos carregamentos do Império Inglês? Porque ele sabia que aquilo ali era explorado, havia exploração, então ele ia lá, saqueava aqueles montantes de dinheiro e devolvia para os pobres, né? O Robin Hood era o cara que devolvia o dinheiro que era roubado. Por quê? Porque o raciocínio era que o grupo que era a direita e que era a parte de cima estava explorando. Então estava originando um grupo de pessoas que estavam saindo daquele interesse ali. Só que com o passar do tempo, as coisas foram se ajustando sob essa perspectiva. As pessoas se ajustam do lado da esquerda ou do lado da direita. As pessoas têm o grupo que está por cima e tem o grupo que está por baixo. Então essas opções já estão com as suas peças já montadas já. Para que quando você escolher, você vai se juntar com um grupo de fulano, você vai se juntar com o grupo do ciclano. Como eu mostrei para você, só quem mostra sou eu. A questão da doutrina dos metaversos, aquele filme que lançaram, Senhor Estranho no Mundo da Loucura, não é? Do multiverso da loucura. O simbolismo é que quando você discordar dessas regras assim, eles vão falar, você discordou, né, dessas regras. Ainda vou chegar na parte das fraudes aqui. Você discordou, né, das regras. Sim, essas regras são absurdas, não tem que seguir isso. Tá bom, é isso daí, você passa para o outro lado. Você vai ser contado com adúlteros, com ladrões, com assassinos, com sanguinários. E esses sanguinários, esses assassinos, financiado para serem assim. E ao ser contado com esse perfil de pessoas aí, eles vão dizer, esse indivíduo aí escolheu ser assim. Aí não, que porra é essa que eu sou assim? Sim, você escolheu o multiverso da loucura, é como se fosse isso. Eu não assisti o filme, mas eu acredito que essa que é a ideia. Quando o Senhor Estranho provavelmente questiona que
a questão da injustiça, ele é transportado até o multiverso. Então tá bom, você discorda disso assim, então ele é transportado para um multiverso onde acontece a questão da lugar. É como se ele questiona, não, eu não sou assim. Não, foi assim que você é assim, você escolheu para ser assim. Aí aparecem vários personagens inimigos assim, que são como se fossem as conspirações que vêm pela tomada de decisão dele, como se ele se tornasse culpado por diversas conspirações que são inventadas por eles mesmos. Consegue entender? Que é o que está envolvido nos personagens da Marvel também, tá? Que os personagens da Marvel são cheios de conspiração, aquilo ali, tá? Ok? Aqueles simbolismos, aqueles inimigos, tá? São tudo uma prole de situações criadas por eles, tá? Que eles jogam em cima das pessoas como se as pessoas tivessem inventado isso daí, tá? É uma grande de uma farsa mesmo, tá? Ok? Preste atenção. São eles que inventam mesmo e originam essas merdas. Quer ver, por exemplo, aquele personagem que parece um olho, né? Aquilo ali é um simbolismo da prática de magia negra, né? Da magia negra, de uma peste satânica se desenvolvendo no mundo, que é originado por eles mesmos, tá? Ok? Preste atenção. Então esse seria o raciocínio. Aí o que acontece? Presta atenção, para fechar aqui o raciocínio. Os vizinhos do crime organizado é como se fosse o cocô da sociedade financiado. E aí quando eles ficam reclamando da parte eles ficam reclamando da direita e ficam reclamando da parte de cima, tá? Ou quando não estão reclamando da direita, estão reclamando da esquerda. Por qual raciocínio seria isso daí? Por exemplo, os caras da direita é o controle interno, consegue ter. Só quem mostra sou eu. A questão do controle interno. Por exemplo, no controle interno tem os indivíduos da esquerda reclamando contra a direita. E tem os indivíduos da esquerda reclamando pela direita. É como se fosse um controle interno. E nesse controle interno aí vai funcionar um tipo de contravenção. Uma contravenção do bem. Consegue entender? Por exemplo, a opção de você reclamar daquilo que é, você reclamar contra o sistema, o que te sobrou é o não sistema. Tudo isso aqui é meu. Essa palavra sistema é eu que estou usando. Ok? Esses cagalhões que encostam no seu olho, eles roubam todas as suas informações e vai lá o Thiago Leifert. Aí daqui a pouco vai um outro babaca repetindo aquilo que você está falando. 24 horas, esses vagabundos roubando o que é dos outros. Você vai lá no final da fila. Você está lá no final da fila, esses vagabundos lá na frente lá, repetindo aquilo que é seu. As coisas que eu falo aqui, vou falar aqui. As coisas que eu falo aqui são tão tops, as coisas que eu falo aqui, que eu tô acima de quem está bem mais acima, quem está 1000 vezes mais acima do líder que controla essa porra desse país aqui, tá? Ok? Eles estão sugando mesmo informações de mim já há muito tempo já, tá? Ok? São impostores mesmo, tá? Você está dando audiência mesmo e cultivando esse monte de vagabundos mesmo, roubando tudo de vocês, ok? Preste atenção. Então a opção de você ficar para o controle interno é você ser roubado. É como se você está sequestrado por esses vagabundos. Você vai ter que viver assim, a vida inteira sendo sequestrado por esse. É a melhor opção. A melhor opção é estar conosco. É como se fossem uns indivíduos assim. Tente imaginar a situação assim. Você chega e fala assim, olha, presta atenção, entenda, para a gente encerrar aqui essa parte. É como se fosse um trono assim e um rei assim. Um rei é como se foi aquele rei do Chapolin, que é como se fosse um rei burro, né? Aí você reclama com aquele rei assim, ó rei, tu és um filho da puta, explorando este povo. É você reclamando contra o sistema, né? E eu não concordo com vosso controle sobre o mundo. És injusto em teu julgamento. E aí o rei chega e fala assim, tá bom, então vá para os outros. Aí aparecem uns indivíduos assim com os dentes todos sujos, os dentes todos podres assim. E ele fala, cara, você tomou a decisão certa, cara. Uns indivíduos assim com um bafo de boca, assim, uma suvaqueira danada, os vizinhos do crime organizado. Cara, você tomou a decisão certa agora, cara. Percebeu? É isso daí, cara, tem que fazer a nossa vontade, cara. É isso daí, essa é a opção que você tem, tá? Nessa porra de sociedade controlada por espoliadores. Então o último raciocínio é o seguinte, um esquema de espionagem 24 horas roubando informações suas, jogando você lá pro final da fila, eles roubando na cara de pau mesmo,
pastores, católicos, tudo roubando, um bando de ladrões mesmo. Você imagine, por exemplo, quando você lida com uma pessoa por anos e anos, aquela pessoa falando com você, poxa, essa pessoa, né, muito legal. Aí um dia você distraído, tudo isso aqui é meu. Um dia distraído assim, você olha, e o que é isso? Aí abre assim o fulano roubando várias coisas dos outros, cara, vamos roubando. Aí quando você vê aquilo, presta atenção, quando você vê essa, assim, cara, que absurdo. Cara, o fulano que por anos e anos eu falei com ele, o cara passando a mão em tudo que é dos outros roubando. É isso daí. E na cara de pau estão ali lidando com você, roubando tudo que é dos outros. Uns filhas da puta mesmo, sem nenhuma vergonha na cara. Consegue entender? É isso aí que você está dando audiência todos os dias, tá? Ok? Consegue entender? Eu tô te colocando a peça mais fundamental. O que eles fazem? Pronto, para encerrar a parte de fraude e ainda concluir o raciocínio aqui. Fraudes, cara, eles estão jogando várias fraudes para apagar pessoas. Eles já detectaram quem são as pessoas que são melhores que eles, as pessoas que são relevantes mesmo na sociedade, tá? Que eles são uma farsa, que eles são uma merda. Eles estão jogando fraude direto em cima de vocês, pronto para apagar fulano, ciclano, para matar ciclano. Eles praticando magia negra insistentemente em cima de uma pessoa para cair mais um que eles têm inveja, tá? Ok? Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui pra você. Você ouviu falar que vários atores da Rede Globo morreram de câncer e que vários locutores morreram de câncer? Aí sim, esses que estão vivos, esses locutores que vão nesses... Tudo isso aqui é meu. Esses locutores que estão nesses canais de vloggers, aí foram eles que mataram esses locutores que morreram misteriosamente de câncer. Tudo praticando magia negra. Por quê? Porque esses caras foram percebendo que estavam envolvidos num esquema de espionagem, um esquema de trapaço, um esquema malicioso, uma coisa diabólica. E eles, ao começarem a se afastar disso daí, ou não fazer a vontade disso daí, começaram a jogar magia negra em cima dele. Por isso que misteriosa. Quantos artistas assim morreram, né? Que trouxe. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. Nunca cliquei em nenhum desses vídeos. Ninguém nunca falou pra você, não foi? Inclusive os indivíduos que colocam os vídeos nunca falaram isso pra você, não é? Ninguém nunca falou. Esses que morreram aí, esses tais desses locutores aí, são os que são vítima desses vagabundos que estão aí na praça aí, até hoje aí. Esses que estão até hoje aí na praça aí, são esses que praticaram magia negra e colocaram pra fora. E vou te falar aqui, só quem fala sou eu. Tem determinados locutores que são dos mais importantes, tá? Os caras que eram mais importantes hoje são como se fossem os dos mais insignificantes hoje em dia, tá? Por causa desse esquema aí. Eles conseguiram suplantar esse pessoal aí. E aí, esses que são os pilantras, que são os da JBFM, o pessoal da JBFM, etc, tá? Quer ver? Eu vou falar, tem um determinado pastor, não vou falar quem é, tá? Mas como se fosse um cara muito importante nesse mundo aí dos locutores. Quando ele virou pastor, tá? Ele ficou bem mais abaixo, tá? Bem mais abaixo, tá? Dos outros pastores, tá? É claro que levavam ele na rádio para poder fazer aquela média, tá? Mas ele ficou bem mais abaixo de tudo isso daí e como locutor ele sumiu mesmo assim, tá? Por quê? Porque a hora que ele for trazido de novo, ele vai se tornar beneficiário desse esquema aí. Desse esquema desses pilantras que estão te roubando. O dia que você vê esse tal desse pastor no SBT, no programa do Danilo Gentili, ou então num programa, num podcast desse daí, é porque o nego tá fazendo média com ele para poder abafar isso aqui que eu falei. É isso daí, tá? Você percebeu? Então é isso daí que significa essa prática de magia negra que eles praticam no seu cu. Tá? Então quando você ouve falar que carregamento de Viagra é magia negra que eles praticam no cu dos outros, só quem mostra pra você sou eu. Só quem mostra pra você sou eu. Você veja que todos os dias eu tenho enfrentado isso daí, tenho denunciado abertamente. Todo esse pessoal encobre. Esses que são vítimas é aqueles que praticam em cima dos outros. Quando eles se apresentarem como alguma coisa que está falando certo, são mentirosos mesmo, enganando você. Tá? Porque durante todo o tempo que eu denunciei essa porra sendo vítima disso daí todos os dias, tá? Não vi ninguém falando nada até o momento agora, tá? Ok? Pronto, esse é um raciocínio que eu quero colocar para você, tá? Eles jogam várias fraudes em cima dos outros e estão 24 horas roubando informações das pessoas. Você não vai se juntar com nada disso daí.
tá? Ok? Você já desmascarou que eles são impostores, tá? E já falei, quando eles trazem um determinado locutor, um locutor, locutor é bandido, locutor é bandido. Eu sou locutor, o ex-locutor é um filho da puta que estava destruindo e roubando o que é dos outros, ok? Locutor não vale porra nenhuma.